Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um Vida com Teologia. Tudo bem com vocês? Eu queria compartilhar com vocês o texto de Apocalipse, capítulo 2, vai do verso 18 ao 22, que diz: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa. Não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Eu acabei lendo até o verso 23, eu estou aqui na Almeida atualizada, é uma nova versão que eu tenho gostado bastante. E eu queria compartilhar com vocês, mostrando que a expressão que Filho de Deus pode significar que Jesus está se dirigindo aos judeus de Tiatira, que rejeitavam a sua divindade. Ainda que a carta não forneça nenhuma indicação de uma presença judaica lá naquela cidade, a gente não pode descartar a sua influência. É interessante que em pelo menos outras 4 cartas à igreja de Éfeso, de Sardes, de Filadélfia, Laodiceia, Jesus diz que conhece os seus feitos. Ele está plenamente familiarizado com as obras de amor que os crentes de Tiatira têm mostrado em prol de Deus e do seu próximo. E as suas obras incluem amor e fé com qualidades interiores que dão expressão de qualidades que mostra-se, ou seja, exterior de serviço e de perseverança. Agora você imagina o elogio de Jesus dizendo que a igreja não poderia receber um louvor maior do que dizer que as últimas obras são maiores do que as primeiras. E significa que as obras deles de amor, fé e serviço e perseverança eram constantemente crescentes. Mas depois desse elogio, Jesus vem com a exortação, com a censura. E ela acontece assim de forma súbita, brusca. E ainda que esses crentes tivessem feito um considerável esforço para socorrer pessoas materialmente necessitadas e a confiar espiritualmente em Deus, eles toleravam a influência perniciosa de Jezabel na igreja. E essa influência acabou se espalhando como uma espécie de câncer, e que acabou minando a saúde espiritual daquela congregação. É importante lembrar que o nome Jezabel se refere à esposa do rei Acabe, aquela que se casara com uma princesa de Sidom. Jezabel, então, ela insistiu com Acabe a cultuar o deus Baal, que era um deus pagão, bem como a deusa Acera, e a construir um templo e um poste sagrado. A gente vê isso em 1 Reis, 2 Reis também. E essa mulher que é mencionada como esposa do rei Acabe, na verdade ela se autodenominava uma profetisa. E nós vemos no Novo Testamento mostrando mulheres que profetizavam. Lucas capítulo 2, verso 36, Atos 21, 9, 1 Coríntios 11, 5. Então essa mulher mantinha um posto de influência na igreja. Ela era como se fosse uma pessoa, um mestre, alguém que ensinava. Porém, a instrução que ela dizia era fraudulenta. Ela persuadia a igreja a envolver-se em relações sexuais ilícitas lá nos templos pagãos, inclusive a comer o alimento que era oferecido a ídolo, conforme Paulo exorta a não fazermos, conforme 2 Coríntios. Então, sobre o pretexto de religião, o povo então acabava caindo no pecado da imoralidade sexual, com danosas consequências. E no pecado da apostasia, exatamente por comer alimento em templos pagãos. Note que a ordem de cometer fornicação e comer alimento oferecido ao ídolo é exatamente o inverso da sequência lá na carta de Pérgamo.
E a intenção dos seguidores, tanto de Balaão no verso 14, quanto dos nicolaítas, lá no verso 6 e 15, e de Jezabel aqui agora, é a mesma, a de enganar o povo de Deus, persuadindo eles a adotar um estilo de vida que lhes permitiam ser aceitos no mundo e manter a membresia na igreja. Isso não é sério? A gente não vê exatamente ensinos falsos que vão ali no ouvido das pessoas, persuadindo ela a adotar um estilo de vida que lhe permite ser aceito no mundo, mas mantendo a membresia lá dentro da igreja? Então eles se acomodaram ao estilo de vida que associava-se ao mundo e ser membro da igreja também. E eles então não estavam com medo de ser, vamos dizer assim, desligados do hall de membros. Entretanto, o Senhor Jesus afirma: ninguém pode servir a dois senhores, conforme Mateus capítulo 6, verso 24, Lucas 16, 13. E Tiago acrescenta uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: adúlteros. Olha só como ele trata na palavra, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimiga de Deus? E é interessante que no verso 21, os verbos desse versículo, dei tempo, e ensinava, enganava, mas ela não quis se arrepender, sugere que então havia já se passado um tempo, desde que Jezabel, essa mulher, na verdade, essa profetisa, havia ingressado lá na igreja. Em outros termos, então, os fiéis servos do Senhor já haviam sido advertidos. João, talvez, até poderia ter sido um dos pastores que aconselharam aquela igreja. E é interessante que 2 Pedro 3,9 mostra que o Senhor não é lento concernente às suas promessas, porém ele exerce a paciência e sempre concede a um pecador conselhos e oportunidades para que se arrependa. Ninguém pode dizer que Deus age então de forma precipitada, como se fosse alguém que emitisse um juízo imediato. As Escrituras ensinam de forma até reiterada que Deus é um Deus de misericórdia. Ele não tem prazer na morte de ninguém. O seu desejo então é que as pessoas se arrependam e vivam, conforme Ezequiel capítulo 18. Quando, porém, um pecador rejeita os apelos e as advertências de Deus, ele está então escolhendo a morte. No verso 22, quando fala de ficar acamada, também em algumas traduções traz leito. Esse leito aqui, o qual Jesus tem em mente, não é aquele divã que circunda toda a mesa e que fica ali na sala de refeição na época que os orientais comiam. Ele também não tem aquela ideia de um leito para descanso de alguém que trabalhou muito depois de um dia. O fato é que o leito aqui é mostrado para pacientes atingidos por uma doença, e uma doença que é mortal, que é resultado de uma vida licenciosa. Então, essa mulher, Jezabel, estava juntando o que ela mesma semeara. Então, essa mulher, Jezabel, estava juntando o que ela mesma tinha semeado. Ela foi lançada num leito de sofrimento que eventualmente levou ela à morte. Se a gente puder comparar com 1 Coríntios 11, 29 e 30, a gente vai ver isso. E não foi lhe dada uma outra oportunidade para arrependimento, visto que ela se recusou a dar ouvidos. Olha o tanto que isso é sério. Entretanto, para os seguidores dela, que cometeram adultério e praticaram a idolatria no templo que eles faziam, que eles cultuavam um deus pagão, para esses houve tempo, ainda na verdade há tempo para arrepender-se dos seus desvios. Então ela recebeu uma punição primária, mas os seus seguidores é dado um tempo para se arrependerem, desde que eles dessem ouvidos a Jesus. Se eles ouvissem a Jesus, Deus mesmo ia revogar aquela sentença, porque ele fala, olha, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos. Ou seja, se eles se arrependessem, é a única saída, é a única luz do fim do túnel, é o arrependimento. Por isso, se esses discípulos, esses filhos delas, deixassem de prestar atenção na advertência de Jesus, então eles iam ser golpeados com a enfermidade de morte. E a gente vê exatamente o termo filhos, não como literal, mas de uma forma figurada. E por que aqueles filhos, na verdade, representavam aquelas pessoas que seguiam aquela mulher? E a palavra grega aqui, que é traduzida exatamente como essa doença, essa morte, significa matar com morte,
matar com doença, indicando exatamente uma morte com uma praga, conforme Ezequiel também, como exemplo, de Ezequiel 33, 27. É interessante que todas as igrejas ouvirão acerca da grande angústia com que esses pecadores serão afligidos. Quando fala que Jesus é aquele que sonda mente e corações, isso significa que nada em nenhum ser humano está oculto aos olhos dele. O texto grego aqui mostra que literalmente tem redação, ele sonda rins e corações. É como se fosse um idiomatismo hebraico que é sugerido também em muitas outras passagens, por exemplo, como o Salmo capítulo 7, Jeremias capítulo 11, capítulo 17, mostra que o rim e o coração são usados como sinônimos, que indicam uma espécie de departamento mais íntimo de uma pessoa, aquela que vai ocultando seus sentimentos, seus pensamentos e a sua moral. Jesus, então, vai premiar com castigo ou galardão, de forma igual. E aqui o juízo sobre Jezabel e seus seguidores é alternado, porque o castigo está em conformidade com os pecados de fornicação, adultério e idolatria. E para finalizar, é importante mostrar que essas igrejas têm conhecimento do juízo e da execução de Jesus. Então nós podemos chegar à conclusão que esse texto primariamente não está falando de um juízo final, mas sim de uma punição por pessoas que mantêm-se no pecado e que não se arrependeram.